Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Fato e Opinião. Você que acompanha nos 95.7, pela Clube FM e também através das plataformas digitais, aquele bate-papo leve, aquele bate-papo descontraído, com temas pertinentes para levar informação e prestação de serviço para você, ouvinte e espectador. Afinal, estamos também nas plataformas digitais e não há distância que nos separe para levar o melhor conteúdo para você. Já deixar aqui, né, a minha saudação ao Emanuel, que está aqui, vai dividir a bancada mais uma vez para a gente falar de um tema importante que é o turismo. Então, Emanuel, obrigado mais uma vez pela sua participação. A satisfação é toda minha, Éder. E a gente, a cada programa, né, a gente tem batido um papo muito bacana com pessoas importantes para nossa cidade, para a sociedade londrinense. E eu quero aqui agradecer, sabe, o pessoal da Clube que tem participado, que tem compartilhado o nosso programa, que tem deixado ali as suas opiniões, inclusive nas plataformas digitais, principalmente no Instagram, as pessoas têm participado do programa, acompanhado e nos marcando ali. Inclusive eu tenho deixado, tá? Entrar na página. Falei, publica aí, vamos dar publicidade. Então, parabéns pela tua condição. Estou aqui hoje mais um dia para a gente poder ter um bom bate-papo. Vamos lá, então, falar com os nossos convidados, né? Hoje a gente conversa aqui com o Fernando Guimarães Teixeira, ele que é londrinense de coração e também formado em administração, tem uma trajetória, né, muito robusta dentro do turismo. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem for ouvir. Agradeço o convite, a participação. Para mim é muito bom estar aqui presente num podcast tão relevante, numa rádio tão importante de Londrina. Poder falar de turismo, poder falar de Londrina, poder falar de convention, poder falar dos futuros e dos eventos que ocorreram, poder disponibilizar a agenda de turismo da cidade. E estou aqui para esclarecer qualquer dúvida e participar de um bate-papo bem gostoso. Vamos lá também falar hoje com Érica Galli, ela que tem mais de 20 anos de experiência como empresária, formada em turismo e hotelaria. E hoje desenvolve um trabalho super bacana, então também muito obrigado pela sua participação, Érica. Obrigada. Convidar todos os ouvintes a escutar um pouco mais sobre o turismo e agradecer à Clube FM pelo convite. É muito bom falar de turismo, a gente sempre tem coisas boas para falar, diferente de outros temas aí que às vezes a gente vê que dá uma pesada. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que hoje aí vai ser um bate-papo muito gostoso para a gente falar do turismo da cidade de Londrina. Legal. Falando um pouco aí do Fernando, e acho que é importante frisar o currículo de vocês, porque a gente está falando com pessoas que têm propriedade para debater o assunto, né? O Fernando, ele é nascido aqui, ele nasceu em 89. Pô, novo, hein, Fernando? Olha só. Só a cara de cansado. Formado, então, em administração pela Unifil, né? Uma trajetória aí de mais de 20 anos nesse ramo hoteleiro. Pô, que legal. Mais de 20 anos, você vê, é uma história, né? Temos aqui também formado, melhor, começou sócio no Londrina Royal Hotel. Londres Royal Hotel. Tá aqui um pouco do teu roteiro aqui, tá? Vou fazer a leitura pro pessoal. E foi o primeiro, então, a utilização do Airbnb. É isso mesmo, em Londrina? Isso. Sou pioneiro, já faz 8 anos que a gente participa da plataforma. Que legal. E da estrutura que a gente tem, ainda a gente é o único em Londrina. O único em Londrina. Porque é um prédio mesmo, específico, 34 apartamentos, exclusivo para a plataforma Airbnb. E atualmente presidente do Convention Bureau. Isso. Atualmente Quanto tempo já no Convention? Fez um ano agora. Completamos um ano, um aniversário de um ano, de 3 anos de gestão. A antiga presidente passou esse bastão com louvor, né? Fez um excelente trabalho pós-pandemia. E além de ser presidente, você também, eu estou vendo aqui, é o idealizador do Hub de Inovação do Turismo. Na verdade, o Hub ele vem desde 2019. A idealização veio da gestão antes da Érica. Mas já vem... mas quem começou a realmente fomentar isso aí veio da Érica. A gente conseguiu agora ser contemplado pelo primeiro projeto da Fundação Araucária. Então, a gente está em andamento do primeiro projeto do Hub de Inovação de Londrina, que foi o primeiro Hub de Londrina em inovação. Um dos primeiros do Paraná também, assim como o Convention. Né? Que legal, os dois aí com bastante experiência, hein? E a Érica, uma pessoa muito querida, nos conhecemos de algum tempo, né, Érica? Londrinense, há mais de 20 anos também com experiência, então, no ramo do empresarial, né? Você é empresária. Formada em turismo e hotelaria, com diversas especializações, gestão e liderança.
já foi o presidente, então, do Visite Londrina, né? O Convention Bureau também. Foi presidente? Qual a data que você foi? Qual o ano? O anterior é o Fernando, então dele tem 1 ano, eu fiquei 3 anos antes dele. 3 anos dele. E tem data específica, o Convention? Então, são 3 anos? São 3 anos de gestão. 3 anos de gestão. Em agosto, normalmente, sempre troca a diretoria. Atualmente, você, então, exerce como diretora de turismo da Codel. Isso, também. isso? Também. Também? Também. Eita! E é diretora de eventos do Visita Londrina. Isso, eu saí da presidência e continuei na diretoria. Continuou junto. Então Estão estão todos próximos. Tudo conectado. Poxa, que legal, que bacana. Bom, vamos então bate-papo, vamos falar um pouco aqui da... Hoje, Fernando e Érica. Hoje, qual a visão de vocês? E eu vou falar de uma forma bem... A gente sabe que nem tudo são flores, não é verdade? A gente vê que o setor de turismo, ele fomenta uma grande parte da economia, do nosso PIB. Eu digo brasileiro. E sabemos que existem algumas cidades que elas puxam isso, né? Nós temos lá Santa Catarina, Balneário Camboriú, nós temos Foz do Iguaçu, nós temos Rio de Janeiro e tantas outras cidades que vocês estão bem a par disso. Mas Londrina, falando de Londrina, né? Londrina é um grande potencial. Né? Londrina é um grande potencial. Nós temos aqui várias rotas, nós temos aqui um clima muito bom, nós temos aqui, estamos bem localizados, vamos dizer assim, né? Com aeroportos, com rodoviárias, nós temos aqui um lugar que pode ser um grande potencial de turismo. E eu queria ouvir de vocês, qual é a visão de vocês quanto à questão de Londrina nesse segmento de turismo? Como que vocês enxergam Londrina nessa questão do turismo? O que eu vejo assim, o que eu venho sentindo, né, ao longo desses anos, como você disse, hoje ainda estou no Convention Bureau, mas também sou integrante do Conselho Municipal do Turismo, da governança de turismo. A gente está bem próximo também ali da Brasel, né, Associação dos Bares e Restaurantes de Londrina. Então, assim, o que a gente vem sentindo ao longo desses anos, realmente eu acho que é uma falta da cultura nossa, londrinense, de entender que o turismo não é só você ir para a praia. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente fala de crescimento, a gente fala de lazer para a população. Eu escuto muito isso, né? Érica, a gente precisa fazer alguma coisa no final de semana, a gente precisa ter espaços em Londrina para passear com a família. Então, eu acredito que, assim, de pouco em pouco, a gente vem criando essa nova cultura, essa nova visão, que o turismo não é só você sair daqui para ir para outro lugar, mas sim também você aproveitar os pontos, os atrativos turísticos, o que tem aqui na cidade, né? O que a gente consegue fazer. E eu acho que um desses desafios é isso, é entender isso. No entanto que agora há pouco a gente, até comecei agora, né, em janeiro, então faz pouco tempo no Poder Público, e a gente também está implementando, em parceria com a Secretaria do Estado do Paraná do Turismo, o turismo nas escolas. Que é isso mesmo, é já conscientizar as crianças, levar as crianças a conhecer os pontos turísticos da cidade, para que a gente consiga fortalecer essa cultura. Então, quando a gente falar de turismo, também é um vetor muito importante no desenvolvimento da cidade. E também, querendo ou não, a gente tem dados ali que alegam que o turismo de lazer, principalmente, ele é benéfico para as crianças, para as famílias, para a população como um todo. Então, acredito que isso aí é um processo a longo prazo, mas que a gente já começou, né? A gente precisa startar. Cultura. A gente precisa startar. Então, conseguimos fazer isso agora. Agora, final do ano, a gente já tem até o certificado, em parceria com as escolas municipais. Então, estamos aí com esse desafio, mas acredito que ao longo do tempo isso aí vai trazer um grande resultado pra gente. Tua visão, Fernanda? Eu escuto a Érica falando, né? E as memórias vêm puxando na cabeça, porque estamos aqui há um bom tempo já, né, Érica, nessa luta de turismo por Londrina, vestindo essa camisa, uma bandeira que por muitos anos ficou esquecida, até por nós mesmos do setor, até pelos hoteleiros, até pela própria, talvez, administração pública. A gente vê alguns pontos turísticos meio abandonados, meio esquecidos, já um legado, né? Não é culpa de um ou de outro, um legado aí. De uma outra gestão, né? Já vem histórico, né? Então não é uma crítica, mas... E eu vejo que, nos últimos anos, a união do setor, não sei se por conta da pandemia ou se por conta de ter tido realmente um insight falando, juntos somos mais fortes, e isso demora para acontecer, porque precisa o setor hoteleiro entender isso, aí o setor gastronômico, aí a gestão pública, quando eu vejo que essa engrenagem estava enferrujada e ela começa a se movimentar. E a partir do momento que ela estiver girando, eu acho que aí
a inércia, né? Fica mais fácil, fica mais fluido as coisas acontecerem. Éder, Fernando e Érica, a gente acompanha, por exemplo, devido à correria do dia a dia, né, o trabalho e tudo mais, o nosso tempo é aquele tempo precioso, né? Mas, por exemplo, falar de turismo, como você falou, às vezes o pessoal tem que ir pra praia, né? E aí fala de praia, fala aqui no litoral nosso, do sul, né? Sim. Balneário, Santa Catarina, ou então aqui Matinhos, enfim. Ou vai falar de praia que é Santos, Guarujá, o Rio de Janeiro, que são as praias. Mas a gente fala de turismo, por exemplo, aqui em Londrina, nós temos vários lugares como restaurantes. Isso, nós temos sim. esses restaurantes rurais que é muito são forte. maravilhosos, maravilhosos. Nós temos, por exemplo, chácaras e sítios que, Éder, dá pra você tomar um café da manhã no sábado, por exemplo. Ou em um domingo. Eles abrem para um café da manhã. E não tô falando de valores absurdos, né? Mas que você pode ter um contato com a natureza, você pode levar o teu filho, a tua família para poder ter esse contato. Às vezes você vai tomar um café, você brinca com a cabrinha, com a ovelha, você vai ver o cara tirar o leite da vaca. E aqui em Londrina tem isso, né? Nós temos... hoje, o setor hoteleiro, a gente vê que ele tá... E saiu recentemente uma matéria falando sobre isso, né? Entupido os hotéis, devido a alguns eventos que estão acontecendo na cidade, né? É o autódromo que está sendo usado através de provas com a Fórmula Truck e outros eventos, né? É o esporte que tem vindo do estado e de outras regiões para dentro de Londrina, que também está fomentando muito a questão hoteleira. E eu queria ouvir de vocês isso, porque a gente fala de turismo, né? Mas a gente vê que o setor hoteleiro, ele tá tendo esse movimento, né? A cidade tá sendo ocupada, vamos dizer assim, né? Qual é a tua leitura? Eu acho que, na verdade, assim, essa integração entre o poder público, o privado e as instituições está fazendo essa engrenagem girar mais rápido e mais forte. Então, hoje a gente, pelo poder público, a gente apoia os empresários a fazerem as coisas na cidade de Londrina. O desenvolvimento, os eventos, investimentos e empreendimentos. E aí, junta com o poder privado, para poder fazer com que isso também se realize, concretize na cidade, faz ganhar mais força. Essa matéria, por exemplo, até que saiu, Fernando, teve gente que falou assim para mim, Érica, isso é verdade? Mais um show, mais um evento no autódromo ocupa a cidade ao ponto de lotar? Então, assim, olha ainda como as pessoas não fazem ideia que um show que atrai 15 mil pessoas chega ao ponto de a gente ocupar todos os hotéis. Só uma observação. Aqui mesmo, agora, recentemente, teve 2 shows grandes aqui na Expo. No Ney Braga. Vamos dizer, na Expo não, no Ney Braga, né? Que encheu, deu gente a beça. E vem gente de toda a região para participar de shows aqui, né? Em relação a isso, até, inclusive, um amigo meu de Maringá, ele veio rodar um documentário aqui na Venda dos Pretos. Né? Sim. Ele veio rodar um documentário aqui, ele é um cineasta de Maringá, e ele não conseguiu achar hotel devido ao show que estava tendo no Ney Bragas na semana passada. É isso aí. Então, olha como movimenta o setor. E isso não é dado publicidade, né? Não. Agora que a gente tá né? começando a dizer, olha, Londrina tá acontecendo isso, né? Porque é importante, inclusive, para a captação dos eventos, que é a parte do convention, né? Você ter informações, você ter dados do que acontece, do que ocorre, para você conseguir resgatar. Por exemplo, posso citar a Stock Car. Eles entraram em contato para tentar trazer de volta para Londrina. A gente não tinha dados da última Stock Car. É o que eu falo do decorrer. Essas coisas se perderam, não tinha uma certa organização, a engrenagem estava enferrujada. Ela estando em movimento, fica muito mais fácil. Existe um estudo do Airbnb que fala que, como uma ferramenta americana, a cada $10 gastos em hospedagem, 50 são gastos em torno da hospedagem. Então, isso, para o órgão público... Potencializa demais. Demais. A economia. Então, imagina, a gente teve o festival agora, o show desse final de semana, e no próximo, dia 27, também já vai ter outro evento no Ney Braga, grandíssimo evento, que também a hospedagem já está lá em cima. O papo tá muito bom, vamos continuar. Não é isso, Éder? Vamos, porque a gente precisa encerrar o nosso primeiro bloco. Então, dá tempo de você tomar uma água, de você pegar o seu café, para você continuar acompanhando aqui o programa Fato e Opinião, hoje com um tema importantíssimo, o turismo na cidade de Londrina. Não sai daí, já já a gente volta por aqui.
Estamos de volta com o programa Fato e Opinião, trazendo para você um papo muito bacana sobre turismo. Não, se você me permite, deixa eu começar aqui o segundo bloco, já perguntando para os nossos convidados aqui o seguinte. Eu não era da cidade de Londrina, estou aqui há mais ou menos 2 anos. E desde que eu cheguei aqui, todas as pessoas que eu converso, eu sinto que o londrinense ele é muito bairrista. E ele defende, né, vamos dizer assim, as situações do dia a dia dele com muito fervor. Por exemplo, você precisa ir tomar vitamina lá na rodoviária, você precisa ir comer um bolinho, você precisa visitar o lago, você precisa... Como que vocês sentem isso, já que vocês dizem que vocês têm uma dificuldade para poder, né, fazer com que as pessoas entendam o poder do turismo? Como vocês enxergam esse bairrismo dos londrinenses? Posso falar, Fernanda? Primeiras damas. Então, na verdade, isso que eles fazem com quem vem de fora, por exemplo, igual o que aconteceu com você, isso é um turismo. Mesmo que seja gastronômico, mesmo que seja de lazer, mesmo que seja de aventura. Só que talvez não tenham essa consciência. Então, quando a gente fala que a cidade estava lotada, que Londrina tem turismo, às vezes tem gente que pergunta, mas que turismo que tem em Londrina? Então, você sair para jantar, você passear no lago, tomar uma água de coco, comer um bolinho que for de carne, né, num restaurante, isso é uma forma de turismo. Então, essa consciência só que precisa estar conectada. Eles fazem, né, por osmose, mas não sabem o que estão fazendo. Isso, né? Então você precisa vir para Londrina. Porque é igual hoje em dia, a gente está com os museus todos em reforma, Jardim Botânico está em reforma, a Mata dos Godóis acabou de reabrir. Sendo revitalizada. Temos também o Parque Arthur Thomas, que é um pedido, assim, sempre da população de, não, tem que abrir, tem que fazer, está em reforma. Então acredito que dezembro, janeiro aí, no máximo, primeiro trimestre de 2026, vai reabrir. Então, isso é o turismo também. O aquário da Rural. O aquário da Rural, que está muito forte hoje em dia, né? Teve uma publicação aí de um pessoal influencer, um negócio bombou lá, que teve que contratar mais gente, abrir outros dias para poder atender a demanda. Então, isso é o turismo. Não está muito distante disso. Então, a gente não precisa mais inventar a roda. Isso está acontecendo. Eles, eu só acredito que eu acho que eles não fazem essa conexão, né? De... Quando indica para você veio de fora, tá num Uber, num motorista de aplicativo, ó, você precisa comer, você precisa visitar o lago, você precisa visitar o museu, você precisa... Quer dizer o quê? Você tá indicando a pessoa para fazer um turismo dentro da cidade. E não foi uma vez só. Foram várias vezes com várias pessoas em diversas situações. Legal. Na minha ideia, tá, uma concepção pessoal minha, o londrinense consome o turismo, mas não pratica na própria cidade. Mas por ter isso na veia, apesar da engrenagem estar enferrujada, a população não deixou isso esfriar. Porque isso está até no hino da cidade. Londrina é de cidade de braços abertos. Então o londrinense tem esse calor. É natural. Eu sou pé vermelho, se eu vejo alguém de fora com alguma dúvida, não é porque eu sou hoteleiro, eu pego na mão do cara e falo, meu, onde você precisa ir? O que você quer? Pra onde você vai? É meio que natural do londrinense isso. E eu acho que é por isso que a gente se destaca, inclusive, da nossa região. Porque você vê de outras cidades que o pessoal tem um tratamento mais frio. E o londrinense é quase um carioca. Chega, você tá na minha casa, você tá falando que o seu amigo lá, né? Só falta chamar pra tomar café em casa, tava né? com dificuldade de chegar, não, então dorme na minha casa. Eu durmo no sofá, você dorme na minha cama, entendeu? O cara londrinense tem esse calor, então esse carinho com essa raiz de Londrina, com o suco da rodoviária, com a vitamina da Sergipe, com o pastel da feira, cara, com lanche. Sim. Tal, pode fazer jabá? Pode, não, tem, a gente tá falando. Com o lanche do Arnaldo, cara. Eu, quando as pessoas chegam, porque eu tive isso na minha infância, marcou e marca. Comer então... um cachorro quente com frango, né? Que é o diferencial. Entendeu? E que não é diferencial nenhum, tem em todas as cidades, mas o nosso a gente trata como na realidade, diferencial. nós temos um misto, né? Se analisar, a gente tem um misto, assim, é muita coisa. Muita coisa. É como você falou, ó, a pessoa ela dormiu no hotel, ela pode sair à noite antes para poder jantar, né? Ir do restaurante de A a Z. Isso. Nós temos aí uma noite bem. Nós temos aqui casas noturnas, também temos. É uma cidade segura. É uma cidade totalmente segura demais, Londrina, se você analisar em vista de outras cidades, né?
é uma cidade arborizada, é uma cidade que tem uma malha asfáltica muito boa, nós não temos dificuldade com relação a trânsito, não temos. Não. A gente fala, às vezes, a pessoa pega um engarrafamentozinho saindo de casa, pelo amor de Meia Deus, hora. que redenção. 5 minutos, o 5 engarrafamento. minutinhos, né? Nós temos, como você falou, lugares que são ícones. Nós temos aí, como você falou, a Vitamina da Sergipe. É o Bolinho Utopia, lá no isso, calçadão. bolinho de carne, bolinho né? de carne. A gente tem lugares que, como você falou, é um turismo. É um turismo. Nós temos como os restaurantes rurais que nós temos os nossos parques Isso. também. Claro que, aí eu vou dar uma opinião minha. Na minha visão, esses lugares precisam ser potencializados. Eu até acredito que o poder público deveria fazer uma PPP, né? Que é uma parceria público-privado. Botânico, por exemplo. Isso. Né? Tem que ter uma PPP pro botânico, né? Por que não ter uma PPP para esses outros parques, por exemplo, né? Nós temos aquele parque maravilhoso que é o Isaqueda. Também. Aquele parque é maravilhoso, mas ele tá um pouco... Mas é um lugar de turismo. Sim. A Estrada do Limoeiro. Gente, falar de turismo, Não, domingo de manhã. maravilhosa, Érica, Fazenda Fazenda da Nata. Esses dias eu peguei a moto, minha esposa na garupa, domingo, a gente, poxa, saí do meu compromisso religioso e tal, e fui com a minha esposa comer um pastel e tomar uma vitamina na Estrada do Limoeiro. Lugar maravilhoso, várias famílias, crianças, as pessoas com aquelas toalhinhas quadriculadinhas sentadas no gramado. Bem rural, né? Bem rural. Então, o que mais temos são lugares que fomenta o turismo. Isso. Mas acho que é como você falou, né? Acho que é a questão da pessoa ela não entender isso, ela não ter essa cultura de dizer isso é turismo. E aí a gente, às vezes, não vou dizer a gente, né? Acho que algumas pessoas não dão valor e tem gente que vem de fora para poder dar valor ao que nós temos aqui, né? E dá muito valor, né? E gosta, né, desse clima da cidade, né? Londrina já foi referência em cidade acolhedora. Sim. Então nós temos esse calor humano para quem. Turismo, né? Agora acabamos de conquistar o Celular do turismo, então a gente hoje se compara, Celular, Que se legal. iguala a Curitiba e Foz do Iguaçu no Paraná. Então, Olha isso. olha o potencial da nossa cidade, olha o tanto de coisa que a gente ainda pode fazer para chegar no ponto de ser comparada como Curitiba e Foz do Iguaçu. Eu nem ia falar porque isso é meio repetitivo da minha parte, eu já falei algumas por vezes. favor. Mas uma informação muito relevante quando o tema é esse. O turismo, ele atinge mais de 502 quinais diretamente, fora os indiretos. Isso são estudos da economia brasileira. Então, KNAI, para quem está ouvindo e não sabe, é o registro da empresa. Quando você abre uma empresa, você tem que dar uma nomenclatura à atividade dela. Então, qualquer atividade de 502 canais possíveis de ser registrados, o turismo atinge diretamente. Estou falando de cultura, educação, saúde, esporte, tudo que a gente já veio comentando aqui, que você vê que, querendo ou não, vincula, né, o turismo. Tá de carro, passa a abastecer, tá com dor, passa na farmácia, tô com vontade de comer alguma coisa, passa na padaria, toma um café, vai ter um evento, vai ter que cortar o cabelo pra se arrumar pro evento. Então, assim, Temos excelentes salões. tudo isso, olha o que né? vai acontecendo. A estética aqui ela é forte. Né? As melhores clínicas hoje, tem gente que vem de fora se tratar em Londrina. Os hospitais. Né? Os fora. hospitais de ponta, É o de próprio referência. que tá para sair agora da Unimed. Ali, Mais perto um do grande Botânico. hospital, Eu tava vendo, essa semana saiu uma reportagem muito legal, né? Olha só, o CLP, que é o Centro de Liderança Pública. CLP, Centro de Liderança Pública. Olha que interessante. Saiu aí o seguinte, olha só. Ranking dos municípios com os melhores indicadores de funcionamento da máquina pública. Eu vi isso. Região Sul em 2025. Gente, aí eu fui olhar, né? Curioso, né? Vamos Tal. Eu procurar fui olhar. Londrina. Londrina. Gente, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vi. Londrina em primeiro lugar. Olha só, posição do Brasil, primeiro lugar no Brasil, tá? Eficiência máquina pública e posição regional primeiro. Então no Paraná, Londrina primeiro e no Brasil, Londrina primeiro. Aí depois vem em segundo Porto Alegre, Então. né, Rio Grande do Sul e Curitiba. Olha que interessante. Na posição do Brasil é a quarta e na posição regional fica em terceira. Londrina ainda perde pra gente. Então, isso, de alguma forma, são indicativos, Érica. Com certeza. E são indicativos que é eficiência de máquina pública, mas existe várias métricas para se medir tudo isso, né? Ou seja, é a eficiência da máquina pública, mas isso envolve o comércio, isso envolve o desenvolvimento, isso envolve o turismo, isso envolve poder legislativo, envolve muita coisa, né? Então, isso aqui são dados importantes. Com né? certeza. Pra gente poder ter isso como para começar a nos balizar. A gente estava vendo, por exemplo, autódromo. Autódromo, salvo engano, apenas Londrina
e se eu não me engano, Cascavel é que tem autódromos hoje que estão, assim, sobre o poder do município. Isso. E Cascavel já não está muito afim, vamos dizer assim, de trazer a Fórmula Stock Car para eles. Então, provavelmente quem vai absorver isso vai ser o quê? Londrina. Isso quer dizer que é mais turismo. O pessoal que chega aqui, Éder, acredito, Érica, que ele não vai chegar aqui, Fernando, num dia para competir. Ele vem 2 dias antes. E aí ele vem para poder trazer a equipe, se instalar, né, testar carro. E aí, como você falou, ele vai ficar hospedado em algum lugar, ele vai se alimentar em algum lugar, ele vai dar um pulo no shopping, ele vai fazer com que aqueles R$500 que ele vai investir numa hotelaria, né, eu tô falando 600 mil reais, aquilo ali ele vai investir na alimentação, vai deixar mais 50, 100, 200, vai abastecer o carro, ou seja, vai gerar a economia da cidade. Né? Vai. E quando a gente fala até de turismo, quando a gente fala, gera a economia da cidade, o que isso significa? Então, assim, vamos comparar, por exemplo, com a questão da saúde. Você tira do dinheiro do bolso para investir em você mesmo. Quando a gente fala de turismo, o turista vem para dentro da cidade e esse recurso fica aqui dentro do nosso município. Então, esse dinheiro circula aqui. Então, o turismo, ele enriquece. É um dinheiro que vem de fora, né? Um dinheiro que vem de fora. Olha quantas cidades que tem que vivem só do turismo, né? Por exemplo, vamos colocar Foz do Iguaçu, Gramado, né? Então, vivem do turismo. Então, olha a importância da gente trazer essas pessoas de fora para a gente enriquecer a nossa cidade, né? Gerar bacana. mais emprego, aumentar o nosso comércio. Então, olha o fluxo e a importância disso para dentro do município. Fazer uma pergunta ao Fernando. Qual hoje, Fernando, o grande desafio do Convention Bureau nessa promoção do turismo em si? Qual que você fala assim, o nosso grande desafio é... Tem que ser um só? Ou os desafios, né? Não, pode ficar à vontade. Tô brincando. É muito desafiador pessoalmente, porque apesar da gente lidar com o turismo, quando a gente assume uma entidade, a Érica tá aqui para não me deixar mentir sozinho, né, Érica? São muitas responsabilidades das quais a gente só entende quando se posiciona. Porque às vezes a gente se posiciona achando que está fazendo uma coisa muito boa e nos olhos de outras pessoas você está prejudicando. Às vezes você está melhorando um setor, mas os outros acabam se sentindo ofendidos ou prejudicados por conta disso. Isso faz parte, é natural. Mas por conta disso, eu acho que a maior dificuldade do Convention hoje é se posicionar comercialmente falando. É uma entidade para o turismo, as pessoas não entendem o que é turismo. É difícil você explicar, porque não tem falta, nós estávamos conversando em off, falta às vezes espaço para a gente participar de um podcast, de uma explicação, de alguma situação, para que as pessoas entendam a importância de estar associados a uma entidade, como o Convention. Então a Convention acho que historicamente nunca passou de 150 associados há 25 anos. Então, para uma cidade que tem 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, só a CIL tem registrado mais de 2 mil e poucas empresas, é uma baixa adesão muito grande para uma importância tão grande do que se trata o turismo. Então, eu acho que essa visão do empresário, principalmente, valorizar a entidade, é o maior desafio nosso hoje. Porque hoje, basicamente, são os hotéis que estão junto do Convention e que sustentam o Convention através das Roomtex, dessas situações. Hoje a gente está tentando, como o Hub de Inovação, Fundação Araucária, projetos vinculados a essas situações para tentar posicionar de uma forma melhor para o empresário entender, porque nem isso a gente tinha ferramenta para fazer. Fazer uma pergunta interessante, a própria CIL, por exemplo, a CIL, ela não abre as portas na questão de vocês poderem ter acesso a esse empresariado que está ligado à CIL para poder trazer a ideia a eles de se associarem, né? De estarem junto do Convention? O Convention nasceu de dentro da CIL. Foi um projeto da CIL lá atrás e ocorreram alguns desgastes nas gestões e acabou desvinculando a CIL do Convention. Foi quando surgiu a oportunidade de fazermos o Hub, de irmos lá para o Shopping Boulevard. Começamos a tentar a desvincular isso. Mas já desde a gestão da Érica, até um pouco antes, a gente vem se reaproximando da ACIL, mostrando que a nossa gestão é para o empresariado, é para a gestão pública, é para o corporativismo, a gente precisa estar unidos e a gente vem resgatando. A Vera já nos atendeu, o Pamplona na gestão passada, a gente tem um contato aberto ali com o pessoal.
É um pedido meu, inclusive, para eles, de colocar o convention de forma inconstitucional em todos os eventos relacionados à CIO. A gente está realinhando essa trajetória aí, mas não é um trabalhinho formiguinha, né, do dia para noite. Tá certo. Fernando, obrigado aí, muito legal. Eu que agradeço. Ô, Érica, no próximo bloco vamos falar com você, tá? No próximo bloco você vai falar quais são os seus desafios lá como diretora lá de turismo, tá bom? E eu peço a você que nos acompanha que você compartilhe o nosso programa através das tuas plataformas, né? Grupo de amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Lista de transmissão. Compartilha para que as pessoas possam também participar desse bate-papo com a gente, tá bom? Não é isso, Éder? Olha, findamos mais um bloco aqui do Fato e Opinião, mas olha, tem o último bloco, tá super bacana, com muita informação e prestação de serviço para você ouvinte dos 95.7 pela Clube FM e também através das plataformas digitais. Não sai daí, já a gente volta. Nasci pelas mãos de homens e mulheres do mundo inteiro, com diferentes línguas e culturas. Meus braços são acolhedores, desde a época da fé no café até hoje, em um presente repleto de tecnologia. Sou mãe de gente que sonha, acorda cedo e trabalha. Gente que cresce com o mesmo desejo, construir uma grande cidade na terra fértil do norte do Paraná. Meu nome é Londrina. Seja bem-vindo. Tenho tudo que as grandes cidades têm. Mas também tenho aquilo que só as pequenas podem oferecer. Sou tranquila e também badalada. Sou empreendedora. Sou saudável. Aprendi a receber bem toda a gente que me visita. Eu sou uma viagem inesquecível, a terceira cidade mais acolhedora do Brasil. Tenho espaço para todos. Tenho tempo para cada um. Sou ágil para ir e vir. Eu sou de todos os sabores. Um polo gastronômico internacional. Eu sou a satisfação de ótimas compras. Eu sou ampla, com espaços para eventos e feiras de negócios. Eu sou tudo que se precisa para o sucesso de pequenas, médias ou grandes produções que atraem investidores do mundo todo. Por isso, todos sabem que eu sou agro. Sempre fui. Tenho um pé na terra e o outro na cidade. E os olhos para o futuro. Sabem que eu sou a Londrina da ciência, tecnologia e inovação. Eu sou conhecimento. Eu sou qualidade. Eu sou confiança. Eu incentivo a inovação. Eu ajudo o empreendedor. Eu tenho vocação para novos negócios e ideias. Tenho centros de pesquisa e desenvolvimento. Tenho dezenas de universidades que formam milhares de profissionais qualificados. Por tudo isso, sou um ecossistema completo de tecnologia da informação. E como eu sou Londrina, eu sou desenvolvimento. Sou uma economia pulsante. Sou sempre o crescimento. Tenho grandes parques industriais. Tenho leis modernas e favoráveis a novas empresas. Eu faço grandes obras. Eu gero riquezas. Eu sou o desenvolvimento, o equilíbrio entre a ordem e o progresso. Eu sou Norte e Sul. Sou o Mercosul. Sou a América do Sul. E sei o quanto é importante ensinar aqueles que crescem comigo. Não importa a distância. Even if you want to learn in English. Eu sou reconhecida no Brasil e no mundo. O mundo conhece minha cultura. Eu sou uma cidade que não para, criativa e articulada. Eu sou cultura e também sou lazer. Tenho parques, lagos, museus, autódromo, campos de futebol e muito mais. Enfim, eu sou Londrina
Eu sou indústria. Sou gente. Sou ciência. Sou tecnologia. Todo presente e futuro. Toda família, amor e união. Eu sou Londrina. Eu sou a sua conquista. Venha me conhecer de perto e vamos nos apaixonar. Eu estou sempre de braços abertos. Eu sou Londrina. Venha ser Londrina. Vamos lá, o nosso terceiro e último bloco do Fato e Opinião. E olha, como passa rápido quando o papo é bom, quando o tema é pertinente. A gente teria assunto para mais 2, 3, 4 podcasts. Mas vamos pro último bloco, não, Manuel? Legal, é verdade. Acho que o papo é bacana, vocês são agradáveis demais. E assim, a gente tá aqui tratando da nossa cidade, né? A gente ama, somos apaixonados por Londrina, né? E vou dizer pra vocês, todas as pessoas que eu conheço que chegam aqui sem conhecer, que chegam a Londrina, se apaixonam também. Isso é fato. Eu tenho até colegas que conheceram Londrina e estão agora resolvidos a morar em Londrina. Olha. Compraram casas, apartamentos pra morar aqui. Então isso é legal, né? Nossa. De tão apaixonante que a cidade é, né? Mas, Érica, vamos lá. Vamos lá. E fala comigo, quais são os desafios, né? No caso, você que está hoje na diretoria de turismo da nossa prefeitura, os desafios do teu time lá na diretoria. Quais são os maiores desafios? O Fernando já falou do convênio, agora vamos ouvir a Érica aqui. Vamos lá. Então, na verdade, assim, eu venho da iniciativa privada. A gente, quando tá do lado de fora, a gente não tem noção como funciona dentro. E, o primeiro desafio que eu encarei foi isso. Como funciona aqui? Então, assim, se acontece um problema, como eu resolvo rápido? Né? Porque a gente tá na iniciativa privada, você cata o carro, vai lá, resolve, liga, fala, compra, paga na hora e... Pega 2, 3 orçamentos, decide. Acabou. Foi, né? E aí, você chega na iniciativa pública, você vê que não é assim, né? Então, assim, para você comprar alguma coisa, para você licitar alguma coisa. Então, assim, são meses, às vezes, até ali, da burocracia, que hoje a gente entende por que tem essa burocracia, que é por questão de fiscalização, de ordem, de regras, né? Zelo, né, do recurso público. Exato, né? Prestação de contas de tudo aquilo. Então, assim, foi ali alguns meses até eu entender tudo isso, descobrir esses caminhos. Então se são etapas, então vamos começar, em algum momento termina. Então, assim, a gente dá uma desacelerada do ritmo que a gente vem da iniciativa privada. Perfeito. Né? Então, você tem uma empresa, quebrou uma peça, uma máquina, você fala, não, para ontem, precisa... Cata o carro, vai lá, já compra, chama o técnico, vem e arruma. E aí você tá na máquina pública, você fala, não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que abrir um documento, tem que licitar, tem que fazer pagamento. Então, vão meses ali. Então, isso foi um grande desafio de entender como funciona. Então, entendido isso, o próximo desafio foi como a gente vai atrás de recurso? Aonde tem dinheiro do turismo? O que a gente pode trazer para dentro de Londrina a nível estadual, a nível federal, né? Então, tanto a Secretaria do Estado quanto o Ministério do Turismo. Onde está esse recurso? Como a gente acessa? Qual o caminho dele? E tem recurso, né, Érica? Tem recurso. Com o tempo, eu acabei descobrindo que tem muito recurso, na verdade, né? Então, e fazer toda essa conexão junto com esses recursos com os deputados, os federais, os estaduais, né? As autoridades, para que esse recurso chegue na cidade de Londrina. Então, por exemplo, um deles também foi participar de editais, né? Por exemplo, de Itaipu, que tem dinheiro lá. É muita burocracia, não é pouca. Quem participa sabe como funciona. Então, tem prazo, tem documento para enviar, tem relatório para responder. Então, tudo isso a gente está se adaptando, mas assim, conseguindo superar essas barreiras. Então, não teve hoje em dia nada que a gente esteja assim num momento que a gente está travado ou está em cima do muro. Não, a gente entendeu como funciona. Se a gente não sabe, a gente busca a informação e resolve. Então, os desafios vêm para a gente cada vez mais aprendendo, mas também aproveitar tudo que tem aí dos benefícios para que a gente consiga fazer para a nossa cidade. Então, acho que hoje em dia foi isso aí, né, ao longo desses 9 meses de gestão que eu passei ali internamente. Mas todos eles foram superados. Então, eu acho que assim, o resultado acaba sempre
Sendo positivo. Tem algum projeto específico que vocês estão focados agora dentro da secretaria? Alguma coisa assim que vocês estão deslumbrando agora já para até final de ano ou início do próximo ano? Algum projeto específico? Então, na verdade, sim, a gente está com vários projetos em andamento. Então, primeira coisa são os apoios, né, a alguns eventos em Londrina, através da Secretaria do Turismo, então que a gente também está acompanhando o que está acontecendo. Tem agora também o Centro de Atendimento ao Turista, que é totalmente tecnológico, então isso também está em andamento. A gente está concorrendo aos outros editais também para captação de recursos para o ano que vem. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Todas essas reformas de infraestrutura, dos atrativos turísticos, grandes projetos, tem até aí para transformar o nosso Parque Igapó, o Lago Igapó, todo o nosso parque linear, um dos maiores da América Latina. Então, assim, tem muita coisa paralela que está acontecendo. Então, aí, em questão de 1 ano, 2 anos, tudo chega aí para a população. Pegar um adendo. Primeiro, para agradecer a Érica, que é uma amiga já, né? A gente tá nessa trajetória do turismo, como eu já falei. E a importância, né? Porque desde a época que ela estava presidente do Convention, a gente falava da importância de ter alguém representando o turismo dentro de algum braço da prefeitura. Porque nós não temos, somos carentes até de uma secretaria de turismo, por exemplo. Nós não temos essa secretaria dentro da gestão. Eu sou a favor, tá? Secretaria de Turismo. Aí é uma esfera também que aí é um podcast só para isso e tal. Não vou nem entrar nessa esfera. Mas essas coisas aconteceram, apesar de toda a dificuldade que demanda uma esfera pública, porque tem uma pessoa como a Érica, que era empresária, é empresária, tem o braço dentro do corporativismo, dentro da sua empresa, e tem a visão do poder público. Então ela entende a necessidade do empresário, aprendeu como é que funciona a ferramenta pública e está encaixando as necessidades do setor para que isso aconteça. Então tem que parabenizar essa moça, porque a gente, tudo quando vai falar de turismo é no nome dela. Londrina é a Érica, vai lá, fala na Codel, é a Érica, turismo, vai lá, fala. Então, isso é muito importante, ter esse referencial. Muito, né? A gente não tinha. É isso que eu tô querendo dizer. A gente não tinha uma pessoa ou uma entidade ou um setor que. Não, eu preciso falar sobre turismo, eu vou falar com quem? Tinha o cargo da Érica. O cargo existia, mas eram pessoas, não é uma crítica, mas por falta de conhecimento do que é o turismo, que abrange tudo, a hora que a pessoa se deparava com isso, pô, por onde que eu começo? Eu vou para educação, eu vou para cultura, eu vou para o lazer, eu vou para o negócio. É um negócio para a pessoa aprender. É uma faculdade, 5 anos. Acabou a gestão do prefeito, muda a cadeira. E cai nesse... às vezes não dá continuidade, né? Cai nesse lobby. Luta-se muito para se construir e quando muda-se a gestão, às vezes tem que voltar do zero, né? A gente tem o Plano Municipal do Turismo também, que são poucas... Eu falo até diretoria, né? Porque, querendo ou não, a gente está na Codel através de uma diretoria. Perfeito. Então, poucas diretorias ou até secretarias possuem um Plano Municipal do Turismo e esse plano foi feito pela iniciativa privada, pelo público, pelas instituições. Então, a gente tem um plano lá com 70 e poucas ações que a gente já conseguiu concluir mais da metade Masterplano. Em pouco tempo de gestão. Então, a gente tem um caminho a seguir. A gente tem ali um norte que a gente tem que estar fazendo aquilo ali. Então, tudo isso fica muito mais fácil, né? Quem entra... Quando você entende o que você tem de base, fica mais fácil do que você ter só um plano municipal guardado na gaveta. Então, não, coloca em prática e vamos tocando. Para você ver há quanto tempo faz que essas engrenagens vêm se ajustando, né? O Diego Menão, que é o responsável por elaborar o Master Plan, ele foi executivo do Convention lá atrás. Menão, eu lembro. Então, assim, Deus ou as pessoas ali foram encaixando essas peças e a coisa desenferrujou, sabe? Tá andando. E eu acredito, sempre boto fé e trabalho nisso, de que essa engrenagem vai fluir rápido, cara. Que bacana. Bom, bacana. Vamos lá. Eu tenho outra pergunta, porque acho que... quais são os... Como esse é o último bloco, então quais são as perspectivas de vocês para, eu digo assim, o futuro? Vamos olhar futuro, né? Porque eu tenho uma visão com relação a Londrina, assim, sabe? Seria meu sonho, vamos dizer assim, né? Principalmente com relação ao turismo. Depois eu vou falar. Mas eu queria ouvir vocês. Qual é a visão de vocês com relação ao futuro na questão do turismo na nossa cidade? Qual que é a leitura de vocês? O que você pensa, Érica? Então, muita coisa que eu sonhava, e nem falando agora como poder público, falando mesmo como iniciativa privada, coisas de anos que seriam um centro de eventos
uma grande capacidade para Londrina. Então, isso vai acabar acontecendo, vindo na iniciativa privada, com o apoio do poder público. Sim. Mas isso vai acontecer. Então, muita coisa já está acontecendo. Você viu o projeto já? Não vi, assim. Eu tive informações, só, mas não cheguei a ver o projeto todo. Maravilhoso, né? Londrina merece. Então, assim, hoje, o meu desejo como londrinense é que realmente a gente foque mais nos atrativos de lazer para a população. O restante já está caminhando. É qualidade de vida, né, Érica? Com certeza. Lazer. Com lazer certeza. qualidade Até de assim, vida. a gente tem o destino turístico inteligente, o DTI, quando a gente fala, que vem sendo muito forte no Brasil, ele traz essa outra pegada junto. Não é só o turismo para o turista. É o turismo para o turista e para a comunidade. Então, eu tenho alguns desejos de implementar na cidade de Londrina, que são ações que realmente a população aproveite como lazer. Então, tem esse outro projeto, então a gente executa aqui e começa a planejar o futuro para daqui 3, 4 anos e quem sabe a gente já consegue entregar tudo isso nesses 4 anos. Então, é correndo contra o tempo, mas fazendo que Londrina, assim, se torne referência não só mais no turismo de negócios, mas também no turismo de lazer. Com E certeza. É uma coisa que não acontece do dia pra noite, né? Não acontece, né? E assim, a gente precisa da iniciativa privada, então a gente tem que trazer esse pessoal junto com a gente, esses investidores, pra gente conseguir fazer E isso não olhar também. iniciativa privada como vilão, né? Que às vezes Não, acontece muito não isso, dá. né, Érica? Não. Né? Não, é um parceiro. É um parceiro. Nós precisamos. Porque, como você falou desse centro de eventos, quando que o poder público irá poder cuidar disso? Nunca. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai cuidar. E mais uma vez a importância de ter alguém da iniciativa privada dentro. Do poder público, Exatamente. fazendo a conexão completa, né? Na minha Visão, na tua visão, Fernando, vai lá. Vou pegar alguém. Na minha visão, eu vejo assim, Londrina, do que estava acontecendo para o que está acontecendo, já houve uma evolução muito grande. E a gente está a passos rápidos da próxima evolução. O que não pode deixar de acontecer é que essas evoluções parem, cessem. Ter que dar continuidade, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, estudar uma maneira de vincular uma PPP, alguma coisa para esse tipo de gestão contínua. Que apesar que mude as peças, ele tem que cumprir alguns objetivos. O Master Plan, ele dá esse norte, né? Dá o norte, mas ele não dá obrigação. Perfeito. Tem que ser uma Tem coisa... que ter o comprometimento do executivo, Isso. da máquina pública, para poder dizer, ó, vamos... Quem vai assumir vai ser fulano. Não estou falando de política. Mas para assumir, você vai ter que saber que você vai ter que cumprir isso no prazo X. Entendeu? Isso seria uma obrigação do Estado, talvez. Para a gente não perder esse gás. Porque é tão difícil encher a garrafinha para dar o gás inicial. Dá muito trabalho. Então a gente que vem fazendo isso, vê tudo acontecendo, e eu às vezes tive uma reunião esses dias, eu falei, meu medo é quem vai ser o próximo, porque se acontece alguma coisa aqui, em algumas peças específicas, tudo que a gente construiu ruim. Vida longa, Érica, lá na diretoria. mais ou menos por aí, entendeu? Sabe? Ou criar um sistema para que isso aconteça. Sim. Uma informação fluida, sabe? Registrada e produtiva. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje no turismo, para um contexto geral. E como sonho, ter todas... Não precisa de mais... óbvio. Um centro de eventos, sonho do convention. Tem um centro de eventos em Londrina, quantos anos a gente briga por isso, né? Porque agora vai acontecer que eu vou ser do time do contra. Obviamente não. Mas o que eu sempre falei também é a reestruturação dos pontos que já existem. Perfeito. E isso, se a gente conseguir fazer isso, nossa, já era 10/10, entendeu? Então é o que eu falo, a gente está nessa evolução. Terminou isso, vamos para os próximos. O que dá para a gente fazer mais? Um bondinho no centro? Um calçadão? Entendeu? Algumas dessas situações. E olha como é interessante como o papo volta, né? Porque você disse do centro de eventos e tudo mais. Aí a gente volta lá no começo, onde a gente falou o quanto os eventos que vêm para Londrina fomentam a economia e geram novamente empregos e faz o dinheiro ficar aqui de novo. Então, na verdade, ele é um ciclo. É um ciclo. Vicioso. Ele é um ciclo que ele vai acontecendo e perpetuando e é necessário para a cidade de Londrina. Que legal. E aí, ainda complementando essa questão até que o Fernando está trazendo dos desafios, é muito interessante por isso, assim, né? Eu sempre tive do lado de lá. E quando eu vim para cá, no poder público, e às vezes acontece alguma coisa, eu falo, nossa, eu tô com esse BO aqui, eu preciso resolver. Eles estão sempre ali, não, você conta com a gente, o que você precisar, conta com a gente. Não, vamos ver. É uma via, liga né? pro De duas fulano, eu vou te mãos, passar né? o contato do... Então, assim,
Aí a coisa flui. Ah, não, conseguiu, resolveu, deu tudo certo. Aí o outro me ligou, Érica, tô enroscado com isso, você consegue ver? Não, vamos ver, vamos atrás. E aí, deu certo, não deu certo? Você precisa que eu ligue, você precisa que eu vou atrás. Então, assim, é um grupo de trabalho. Eu tô Legal. ali de um lado Todo só. mundo com a mas mesma isso, energia, é todo mundo, né? é todo mundo vontade. seguindo o mesmo caminho, um ajudando o outro. Ó, então, flui. Nós temos, né, na minha visão, assim, acho que nós temos a maior feira agropecuária da América Isso aí. Latina. Uhum. Isso aí pra nós já é sabe, um estouro, vamos dizer assim, correto? E que esta feira, ela acaba reverberando aqui na região. Pode ver que também existe na região aqui o mesmo estilo de feira, claro, numa proporção menor, devido à cidade que é um pouco menor, são menores, mas existe, então fomenta, isso se alastra, né? Se prolifera aqui na região, isso é muito bom, né? Movimenta a economia da região. E aí nós temos o Botânico agora, que a gente sabe que tá para ser feito essa reforma dentro do Botânico e que provavelmente irá passar para o domínio do município. Que isso me preocupa de certa forma, porque a gente não tem tantos braços assim. Na minha concepção, eu acho que não apenas o Botânico, mas o Arthur Thomas. Vamos me ajudar aí, tá? O Arthur Thomas, o Isaac Queda, que é um outro parque. Qual mais que nós temos? Nós temos a Mata do Godói, né? E tantos outros espaços que são de turismo. Eu acho que poderia sim ter uma parceria público-privado para que a gente pudesse explorar esses lugares, né? Nós temos Rota das Catedrais, o pessoal da bike vem de todo o norte do estado e fora do estado para participar dessa Rota da Catedral aqui. Tivemos a maratona também. Maratona. Gente, Londrina vive um momento extraordinário. Então eu acredito muito nessa Londrina futura, né? Nós temos um ensino de qualidade, nós temos educação de qualidade, nós temos a saúde nossa, embora alguns criticam e falam, mas a gente tem uma saúde sim de qualidade, nós temos uma saúde de qualidade. Então Londrina, como eu disse, não é ser muito otimista, mas é uma cidade maravilhosa para se viver, né? Nós temos uma cidade segura, nós temos lagos maravilhosos, não apenas aqui o nosso Igapó, né? Em toda a sua extensão, mas temos o Cabrinha, né? O Lago Norte, temos a Saú, olha, uma outra cidade, Zona Norte, né? Agora com a duplicação lá para 445, né? O nosso parque industrial que logo vai estar sendo finalizado, né? E ampliado, acredito eu. Então, assim, eu vejo, Érica, que a gente vive um bom momento, claro que tem ajustes para serem feitos, né? Mas eu tô nessa perspectiva, assim, de... não é otimismo, de, o nosso futuro vai ser melhor do que o nosso presente. Nosso presente tá bom, mas vai ser melhor. E a gente, dificuldade, problemas, todos nós vamos ter, na minha visão. Mas não vamos olhar para a grama do vizinho, não. Vamos olhar para nossa grama, vamos cuidar do nosso quintal, vamos potencializar o convention, vamos potencializar a cultura, né? Vamos, igual o Marcão tá na cultura, vamos potencializar o turismo, né? Hoje com a diretoria, mas amanhã por que não uma secretaria para fomentar isso? Então acho que é a gente valorizar mais, sabe, o que nós temos, acho que a minha leitura é essa, não ficar olhando para A, B ou C. Porque os de fora olham pra gente e falam, puxa vida, olha, Londrina tá isso, tá aquilo. Então quem tá de fora nos olha, tem um olhar bom para conosco, e a gente que tá dentro às vezes fica, sabe, só olhando de uma forma do pejorativo, né? Então acho que a minha leitura é essa. Pô, que papo bacana, pena que o tempo tá chegando ao fim. Érica, as tuas considerações finais aí, pra gente poder chegar ao final do programa, as tuas considerações finais. Se você como mulher, então tem a palavra aí como primeiro, por favor. Olha, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui contando um pouco sobre o turismo, o que a gente vem fazendo na cidade, como a gente está fazendo tudo isso. Também quero agradecer os meus parceiros, né, o Fernando aqui e todos, não vou colocar mais nomes para não esquecer ninguém, todos que a gente vem trabalhando todos esses anos juntos e que estão comigo nessa jornada, que confiam no meu trabalho, que estão dando até todo esse suporte, e até mesmo o poder público, que também eu tô lá batendo de porta em porta para poder resolver, então que tem também esse retorno positivo e que a gente faça de Londrina aí ser reconhecida não só no turismo de negócios, mas que futuramente também no turismo de lazer e que a população possa aproveitar aí os finais de semana com a família toda, tudo que a gente puder construir ao longo desses anos. Então, obrigada mesmo. Até a próxima, se Deus quiser, né? Fernando, tuas considerações finais? Manuel, também quero agradecer você, agradecer o Éder, agradecer a rádio, agradecer todos os ouvintes pela paciência aí conosco, né? Esperamos ter trazido um pouco de conhecimento, explicado um pouco o que é turismo. As oportunidades como essa se ampliem para nós. Agradecer a Érica pela parceria, a gestão dela no Convention de ter cedido esse espaço para nós também, para
continuar com o legado. Na época até falei para ela, precisa ser alguém que está acompanhando. Eu nem queria muito, nem podia muito. Eu falei, não, vamos, porque tem que ser alguém que está por dentro, que conhece o que aconteceu, porque senão vai perder toda essa história e talvez não estaria colhendo os frutos que estamos colhendo hoje, né? Então, só agradecer mais uma vez e por hoje é só. Obrigado, Manuel. Agradecer então a Érica Gali, hoje a nossa diretora de turismo aqui na cidade de Londrina, o Fernando Teixeira, ele que é presidente do Convention Bureau. Muito obrigado a vocês. Esse é o Fato e Opinião de hoje. E compartilhem e comece aí a nos seguir nas plataformas digitais. Quem quiser nos seguir, eu sempre publico no meu Instagram, é o emanuelgomes.oficial. Então segue a gente lá, a gente vai estar compartilhando um pouco do que aconteceu hoje aqui, tá bom? É isso aí. Éder, vamos obrigado. lá então a esse, o fim desse bate-papo que foi muito bacana. Muito obrigado a você, ouvinte dos 95.7, você que acompanhou também através das plataformas digitais, mais uma vez reforçando, tá? Compartilhe o link, divulgue esse bate-papo para que chegue a mais pessoas. Nos vemos na semana que vem em mais um Fato e Opinião.